E obrigado por estarem aqui também, né? Obrigado por entrarem, por se envolverem e estarem preocupados aí com o seu futuro com uma segunda ou terceira língua, talvez, que é o inglês, né? Hoje em dia o inglês é muito importante. É, eu vou só fazer um pouco de uma introdução aqui antes de começarmos com o conteúdo de hoje, certo? Bom, hoje então nós vamos trabalhar com o, o nosso conteúdo, né? Nós vamos trabalhar com o nosso conteúdo de business hoje, certo? Que é o objetivo da nossa live, dessa aula de hoje, certo? A nossa aula de hoje vai ser sobre business, só que business, o que é business? É negócio. Existe um leque gigante de assuntos e situações, expressões, termos dentro de business que a gente pode fazer em inglês, certo? Bom, nessas aulas de hoje, na aula de hoje, na aula de amanhã e na aula de sexta, nós vamos ter conteúdos que são os principais envolvendo o business, que é antes de entrar no mercado do business, que é como você vai se preparar para o seu emprego. Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar sobre como preparar o seu currículo e como fazer um cover letter, certo? O cover letter que não é muito comum aqui no Brasil, mas nós vamos ajudar vocês a como fazer isso em inglês. Não vou ensinar vocês a como fazer o currículo. Eu vou mostrar para vocês como se faz o currículo em inglês, certo? É diferente. E nada mais importante do que ter um currículo legal aí em inglês se vocês querem aplicar numa multinacional, por exemplo, certo? Então nós vamos trabalhar sobre isso na aula de hoje, ok? Depois eu falo mais adiante sobre qual vai ser o conteúdo de amanhã. Quero então lembrar vocês que essa aula é gratuita, então, né? Vocês estão nessa aula aberta para vocês conhecerem um pouco do que é a Quick English, certo? Então a Quick English para vocês é uma escola tanto presencial quanto online, né? É uma plataforma online também. Então, a escola presencial, ela se apresenta, ela fica em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, certo? No Rio Grande do Sul, então, é uma cidadezinha em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é o nome da cidade. Em Santa Cruz do Sul, ela fica a uma quadra do hospital principal do centro da cidade, né? Na Fernando Abbott, 72. Tá? Então, esse é o endereço aí da aula presencial, que nós temos aulas com o método da Quick English, que é conversação desde a primeira aula, certo? Então, esse é o nosso método presencial e também fizemos isso para fazer nosso método também, que é ao vivo, o método online, que é na plataforma online que nós temos. Então, a plataforma online, vocês têm o link aqui também, né, que é quickenglish.com.br, né, .com.br, e aí vocês podem acessar lá e até se cadastrar e serem alunos nossos também, ok? Vocês estão sempre convidados a isso. Bom, deixa eu me apresentar então. O meu nome é Marcos Gerhard, ok? Eu sou de Santa Cruz também, Santa Cruz do Sul. Eu estou com a Quick English já há praticamente 2 anos, né? Então, eu comecei com o método da Quick English Online, né? Então, o método da plataforma da Quick English eu que montei e também, claro, com a ajuda de vários outros professores que me ajudaram, então, a fazer essa plataforma. Junto, claro, com todo o investimento que a gente tem também e fazer com que essa plataforma fique do tamanho que está já em tão pouco tempo, certo? A gente começou, então, nesse começo do mês, começo de janeiro, e estamos aí com bastante alunos e quero convidar vocês para participar e também serem alunos nossos, certo? Vocês podem acessar o link ali e também verem que é bem acessível para todos, né? A nossa ideia é democratizar o ensino de inglês, ok? Bom, quero lembrar vocês também que a aula de hoje, então, só para a gente começar, porque eu não quero também ficar enrolando muito você, né? Você está aqui para saber sobre business, certo? Então, business, nós vamos trabalhar com job preparation, tá? Então, esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar. O que é job preparation? Você consegue falar isso? Job preparation? Então, a preparação para o seu emprego. Você tem que se preparar aí fazendo o seu currículo, certo? Para você saber o que está acontecendo, você pode ver que eu estou aqui, né? Então, deixa eu me centralizar na tela. Que eu estou nesse lado e do lado aqui, do meu lado direito, no caso para você, você vai ter então um conteúdo que eu vou passar e você vai se baseando aqui do lado. Se eu tiver uma observação, alguma frase para escrever, alguma ideia diferente, eu vou escrever nessa barra branca aqui embaixo, certo? Então
Vou escrever isso para vocês. Tá ok? Bom, vamos lá então. Quero só ajeitar aqui um pouquinho e aí fica certinho. Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui. Bom, primeiro, para a gente começar, eu vou colocar um pouco de inglês para vocês se sintonizarem, tá? Quero ser um pouco impactante para vocês verem que a gente vai entrar no mundo do inglês. Então, quando a gente está no mundo de inglês, a gente tem que lembrar que a gente não pode traduzir ao pé da letra as coisas. A maioria funciona, mas tem vezes se a gente fizer isso, não funciona o que a gente quer passar, não funciona a transmissão disso. E vocês vão ver isso na aula de hoje também. Em business isso acontece demais. Bom, o que nós vamos falar então? Nós vamos trabalhar sobre aquele famoso curriculum vitae, ou currículo vitae, que a gente fala, que é o CV. Também é a mesma coisa que em inglês, só que em inglês a gente fala CV. CV, que são as siglas. Então nós temos CV, quer dizer curriculum vitae, né? Also known as resume. Então, resume é uma palavra que vem do francês, às vezes vocês têm então acento, se vocês virem resume com acento é porque ela vem do francês, não é que está errada. No inglês a gente não tem palavras com acento, tá? Do inglês. Então, é uma palavra que vem do francês, então se vocês virem com acento, é porque é do francês, tá bom? Então, vocês têm esses dois formatos. Nós vamos trabalhar mais com o CV, que também é próprio da gente. O que é isso? It is a document which summarizes someone's professional history, tá? Então, é um documento o que resume a história profissional de alguém. Olha só, someone's professional history. Então, história profissional de alguém. Tá? Então, como é que eu digo documento em inglês? Document. Ok? E summarize é o verbo to summarize, que é resumir, né? Summarize. Tá? Então, summarizes someone's professional history. O que ele inclui? It includes education, skills, achievements, work experience and references. Isso tudo não é muito diferente do que vocês estão acostumados. É um currículo, vocês sabem que é o currículo, mas eu estou vendo o que são esses termos em inglês que a gente usa no currículo, né? Então, o que ele inclui? O que é a primeira palavra? Essa é fácil, né? Educação, education. Toda vez que eu falo inglês, vocês podem repetir comigo. Que tal? Vamos fazer assim? Education. Education, tá? O que é skill, ou plural? Skills, que são a habilidade ou as habilidades, né? Então, skills. Skills, isso aí. Achievement. Achievement, que são que vocês atingiram, ou melhor, são as conquistas de vocês, tá? Então, achievements. Work experience. Work experience, que são as experiências de trabalho que vocês tiveram anteriormente ou atualmente. E references. References. Cuidado para não falar references, para nada a ver com português, né? É references. Então, o re que é forte, ó. References. Lembrando, não tem acento, então vocês têm que lembrar que é references, ok? Como é que eu digo referência? Reference. E referências? References. Certo? Vocês podem repetir, podem falar alto. Uma coisa do método da Quick English é o seguinte. Vocês podem também, para aumentar ainda mais a dicção e a fluência de vocês em inglês, é vocês sempre lerem e o que vocês escutarem, repetirem em voz alta. Certo? Isso é muito importante. Por que isso? Porque quando vocês falam em voz alta, vocês vão se ouvir. Certo? Vocês vão se ouvir. E vocês vão criar um aprendizado, uma fluência rápida, porque quando vocês ouvirem de outra pessoa falando, ou um filme, um documentário, uma série na TV, ou alguém conversando próprio você que está em inglês, vocês vão ouvir e vocês vão sintonizar aquele som pela palavra que vocês falaram antes. Essa sintonia é muito mais rápida se vocês fazem e não só ouvem ou escutam na plataforma ou qualquer outro lugar. Então, vocês têm dobrado a fluência de vocês. Vocês conseguem, então, ter uma fluência muito maior, certo? Então, é muito importante vocês repetirem também. Bom, vamos lá. O que tem na estrutura de um currículo vitae, né? Num currículo vitae? Você pode colocar a sua foto. Hoje em dia, tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Exatamente, ela é opcional, tá? Eu queria falar um pouco também. Eu participei e já viajei muito para o exterior e minha última viagem foi para a Austrália. Eu trabalhei na Austrália, fiquei 8 meses lá e lá eu fiz meu currículo também. Eu aprendi como fazia o meu currículo e eu estou passando um pouco para vocês sobre isso também.
Eu vi muitos currículos lá que eles não colocavam a foto, né? Então eles não querem muito detalhe de vocês, não querem saber quem tu é, no máximo querem saber os dados de vocês e não a foto de vocês, ou se você é bonito ou não, por exemplo, se você tem barba ou não, tá? Então não é isso. É foto, é opcional, ok? Não estou dizendo que não precisa, não é para colocar, mas também não precisa colocar, ok? O que nós temos na estrutura do currículo? Repita comigo: profile, profile. Esse é o perfil que vocês vão colocar. Eu já vou explicar o que é. Contact information. Contact information. Informação de contato, telefone, e-mail. Education, que nós vimos antes, né? Education. Work experience. Skills. Achievements. E agora aqui tem o interests e hobbies. E references. Então aqui tem duas formas novas, né? O que tem aqui embaixo, ó? A Curriculum Vitae has 8 main sections, então tem 8 seções principais, que são essas aqui, certo? Olhem só, o perfil, informação de contato, educação, experiência de trabalho, habilidade, conquistas, interesses ou passatempo, ou hobbies mesmo, né? E referências. Será que vocês conseguirem lembrar o que é cada um? Vocês sintonizaram o que é cada um? Se vocês conseguiram, olha só. Vamos tentar ver o que vocês lembram que tem num currículo. Quais são as 8 seções principais de um currículo que a gente viu há pouco? Tem alguns a mais aqui que não são. Vê se vocês conseguem aí sem que eu explique para vocês. Vou deixar um tempinho. Eu vou ler eles em ordem aqui, tá? Education, pets, contact information, age, references, profile, diet, relationship status, name, achievements, medical information, superpowers, skills, interests, hobbies e work experience. Temos 8 aqui que são num currículo que se coloca num CV, né? Quais são? Conseguiram achar os 8? Então vamos ver. São esses, né? Então nós temos aqui do lado esquerdo Education e o Profile, né? Que é o perfil, educação. References, que são as referências. Achievements, né? As conquistas. Skills, que são as habilidades. Interests e hobbies, né? Os interesses. Contact Information e Work Experience. Não estão em ordem, né? Nós já vamos ver aqui a ordem deles, então, tá? Então aí você já consegue alguns termos em inglês para colocar no seu currículo. O que a gente faz dentro dessas sessões? Bom, eu coloquei aqui tudo no slide só, tem bastante coisa aqui, né? Bastante informação, mas eu vou separar eles depois, tá? Então vocês têm aqui a mesma coisa que antes, mas vocês têm a diferença, o que tem em cada um deles, tá? Se vocês conseguem ler aí, nós já vamos ver separar por eles. Dentro de cada um, do perfil, da informação de contato, das habilidades, tá? Mas aqui eu tentei colocar tudo num slide só. Lembrando, assim como no Brasil, vocês têm que colocar o currículo, deixar ele pronto para a vaga que vocês estão querendo, certo? Se você tem experiência em plantar frutas, você não vai colocar isso se você vai, por exemplo, trabalhar em um escritório, num RH, né? Recursos humanos, certo? Você não precisa colocar essa informação, você vai colocar a informação necessária para tentar aquela vaga de Human Resources, né? De HR, que na verdade é inglês, né? RH, ok? Então vocês têm que cuidar aí para qual vaga vocês estão. Vocês não vão entregar um currículo com tudo que vocês fizeram lá de 3 ou 4 folhas. Vocês sabem que vocês vão colocar numa folha só, ou no máximo 2, certo? Então vamos colocar aí o mais importante, certo? Então olha só, no perfil, como é que é perfil em inglês? Profile. O que vocês têm? Full name, podem repetir comigo. Full name, age, date of birth, então a idade ou a data de nascimento é opcional, tá? Hoje em dia também é muito difícil colocar, nunca vi lá, na Austrália pelo menos, tá? A idade não se precisa colocar. A outra que é importante, nationality, ainda mais principalmente se você é estrangeiro, tá? Nationality.
Address e também é opcional. Ok? Como é que eu digo nacionalidade? Nationality. Nationality. E endereço? Address. Address. Certo? A nacionalidade, dependendo da vaga, também não é necessário em alguns casos. Aí você tem que ver quais são as regras dentro do país que você está, ok? Eu colocava lá na Austrália. Endereço eu não colocava. Contact information. O que são contato e informação? É o mais importante, tá? Um dos mais importantes. Tudo é importante, mas esse aqui você tem que saber como é que eles vão entrar em contato com você. Como é que eu digo o número de telefone? Phone number. Phone number. Endereço de e-mail? Email address. Email address. Certo? Então, esses são informação de contato. No education, tá? Na seção de educação, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar o grau de educação que vocês têm, desde lá da escola até depois a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, business, qualquer coisa que vocês tenham. Então, vocês vão colocar University Degree em primeiro, tá? Se vocês têm, né, um grau universitário. E, em segundo, o High School Diploma, que é do ensino médio, o término do colégio, da escola. Por que nessa ordem? Eu coloquei aqui, nem no currículo no Brasil, the most recent information goes on top. Isso aqui é um parênteses, na verdade, tá? A informação mais recente vai no topo. Então, o que vocês fizeram por último, né? A última coisa que vocês fizeram vai primeiro. E aí depois vocês vão descendo de acordo com o que vocês fizeram anteriormente, tá? Então, se vocês têm lá um post-graduation, vai primeiro. Aí depois tem o University Degree, que é o grau de universitário, né? Que é o Bachelor Degree, também pode ser. Depois vocês têm o High School Diploma, que daí é a escola. E assim por diante, tá? Vocês podem ter um PhD e assim por diante. E aí o último vocês colocam no topo, certo? Work Experience, que é a experiência de trabalho, a mesma coisa. O que vocês vão fazer? List your previous jobs and positions. Então você vai listar, né? E vai descrever os empregos prévios, os últimos empregos que vocês tiveram, os serviços que vocês tiveram e as posições que você fez, o que você fez dentro daquele emprego. Então, né, você vai colocar o emprego, o trabalho, o local que você trabalhou e o que você fez lá. É muito legal você colocar também a descrição do que você fez lá. Tá? Então, se você trabalhou em vamos colocar lá, por exemplo, trabalhou na Quick English Platform. E você trabalhou no Human Resources, as an assistant, né? Como assistente do recursos humanos. O que você fez como assistente? Né? Então você coloca a descrição lá, né? Que você ajudou na folha de pagamento, ajudou na contratação, em entrar em contato com os funcionários, tanto funcionários quanto os que estão aplicando para trabalhar lá na empresa e assim por diante, tá? Então vocês vão... Mesma coisa que no português, ok? Isso é um work experience. O outro é o skills, então, o que é skill? São as habilidades, certo? As suas habilidades que você teve. Pode ser, tem várias. Language skills, repita comigo. Language skills. Computer skills, então, habilidades no computador, né? Qualquer programação, qualquer software que vocês usem. Skills relevant for the job. Então, né, que nem eu falei para vocês, não vão colocar aqui que vocês são peritos em plantar alguma fruta, plantar lá abacaxi. Não precisa isso se vocês vão trabalhar no recursos humanos, certo? O que vocês vão colocar? Se vocês já conseguem trabalhar com folha de pagamento. Isso é importante, que é um skill que é importante se vocês vão tentar uma vaga de recursos humanos, certo? Achievements, né? Então, o que são achievements? São as suas conquistas, o que você conquistou, o que você gostou, o que você conseguiu, né? Achievement, tá? Any award, repita comigo, award, que é um prêmio, certo? São os prêmios ou conquistas que você recebeu que são relevantes para aquele emprego, certo? Vamos lá, não vão colocar coisas que não interessam para aquele emprego. Tirem do currículo e deixem ele mais enxuto aí e direto para aquela vaga, certo? Então, award e achievement, tá? Tem que ser relevantes, relevant for the job. E aí nós temos o interests e hobbies. O que são os interests e hobbies? Things you enjoy doing in your free time relevant to the job.
ok? Aqui também tudo é relevante ao emprego que você quer. Então, se você acha necessário colocar coisas que você tem uma habilidade extra para aquele serviço, mesmo que seja seus hobbies, é legal colocar, tá? Então, things you enjoy doing, coisa que você curte fazer no seu free time, no seu tempo livre, tá? Que são relevantes ao emprego, certo? A vaga que você está tentando, ok? Relevant to the job, ok? E references, também é muito importante. São as referências que você tem. Que tipo de referência? Reference of people who can verify the information on your CV. Será que vocês conseguiram entender isso? References of people who can verify the information on your CV. Referências de pessoas que podem verificar a informação no seu currículo, certo? Então eles querem uma prova que você fez ou faz aquilo que está no currículo, né? Então, o que é geralmente essa referência? A former employer, né? Um empregado anterior ou um professor anterior que consegue falar de você, certo? Former employer, então essa referência e um contato dele, né? Para entrar em contato, um e-mail, um telefone, é ótimo aí como referência. Ok? Então aqui está de novo, né? A mesma coisa que eu comentei, só que está de novo, então, tudo num lugar só. Claro, é difícil vocês colocarem tudo numa folha, né? Lembrando, vocês vão colocar em 2 folhas, geralmente, 1 ou 2, não mais que isso, né? Tentem colocar aí o mais relevante possível para o emprego. Bom, o que nós temos aqui então? Aqui? Vamos ver se vocês entenderam, se você entendeu. Which curriculum vitae has the correct education information? Qual qual currículo, né, desses 3 tem a correta informação sobre educação. Lembrando que vocês vão colocar, vou dar uma dica, só hoje. Vou dar uma dica. Lembrando que vocês vão colocar o mais relevante primeiro, ou melhor, o último que vocês fizeram primeiro, tá? A mais recente, né? O mais recente que vocês fizeram, vocês vão colocar primeiro. Então, olha só. Como é que vocês vão saber qual é o mais relevante? Ou melhor, qual é o último que vocês fizeram? Bom, vocês vão ver pela data, né? Tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, High School Diploma, num colégio, tá? 2007, 2015, Bachelor of Business Administration, então aqui é um Bachelor, que é uma graduação, tá? Então, vocês vão colocar aqui numa universidade, 2015, 2019. Bom, pela data aqui já dá pra ver que não tá certo, né? Então, não é. Qual é o que tá certo? E aqui tem, ó, likes to study math, psychology and history. Ele gosta de estudar matemática, psicologia, história. Não gosta de estudar ciência, inglês e geografia. Não tem nada a ver, né, com educação. Então, aqui está a resposta número 2, porque primeiro nós temos um Bachelor of Business Administration. Então, o Bachelor é como se fosse uma graduação, tá? Uma graduação que tenha uma duração de 3 anos e meio, 4 até 5 anos de graduação. É uma graduação, não é pós, tá? E também não é um curso técnico, tá? Então, um Bachelor Business Administration. Então, foi na Unisc, por exemplo, na Universidade de Santa Cruz do Sul, e 2015, 2019, tá? Esse é o tempo. E antes foi o High School Diploma, então, tá? Que foi num colégio que fez esse tempo aqui. Então, 2007 a 2015 é no colégio e depois 2015 a 2019 foi no Bachelor of Business Administration, foi a faculdade, ok? Muito bem. Aqui tem um outro, né, com Experience Information. Vê se vocês já conseguem aí agora se sintonizar. Eu vou dar um tempinho para vocês. Lembrando que agora estamos falando não de Education, mas sim de Work Experience, tá? Então, vamos lembrar que é relevante a data. São lugares diferentes. A maioria já repete nos 3, tá? Só a data muda em tais lugares. Conseguiram? O nome, até vocês não precisam se importar com o nome, tá? Vocês podem usar, então, só mesmo realmente a data que já ajuda. Okay? Então, vamos ver por que essa data é importante. Porque foi a última que vocês fizeram, o último lugar que vocês trabalharam, e também o quanto tempo vocês trabalharam, porque tem de 2014 a 2018, né? Então, aqui, todo esse tempo é relevante para o empregador,
tá? Então, quanto tempo vocês trabalharam naquele lugar, ok? Então, HR é Human Resources, que como a gente comentou, gerente de Human Resources, então gerente de recursos humanos. Depois, antes ele era consultor, né, de Human Resources, e antes ainda ele era um estagiário, né? Ele fazia estágio no mesmo lugar. Então ele tem um tempo aí na Allianz One e depois ele foi para Philip Morris, certo? Ok? Então é uma experiência que vocês têm de work experience. Aí eu coloquei para lembrar aqui, ó, remember, the most recent information is always on top. A mais recente informação, a informação mais recente é sempre no topo, ok? Espero que estejam conseguindo me acompanhar, tá? Aqui tem, rapidinho, tá? Which of the following skills should include in your CV? Quais das seguintes habilidades você deveria incluir no seu currículo vitae? Can speak to animals, leadership skills, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, juggling skills, que é malabarismo, né? Você vai colocar lá, por exemplo, fazer malabarismo. Time management skills, Italian beginner, English fluent, gaming skills, can crack your toes, estalar os dedos, how long you can hold your breath underwater, quanto tempo você consegue segurar o fôlego embaixo da água, Portuguese, native, using a calculator, Microsoft Excel, can make smoke shapes, pode fazer formas de fumaça, né, com cigarro, por exemplo. São habilidades, né? Mas quais dessas são relevantes para um currículo, para uma informação profissional? O que vocês acham que é importante? Bom, desses três de cima, vamos por linha. Can speak to animals, time management skills, how long you can breathe underwater, or hold your breath, né? Can speak. Speak é falar, então pode falar com animais, habilidades em gerenciamento de tempo, né? E o quanto tempo você tem o fôlego embaixo da água. Então é só o do meio, né? Ok? Não importa se você fala com animais ou não, geralmente não é para isso, né? Se você pensar em profissionais em empresa internacional, por exemplo, ok? Na outra linha, leadership skills Italian beginner Portuguese native. Quais dessas são influentes? Bom, aqui são todas, né? Porque language skills, então as habilidades em línguas, né? E também habilidades em empresas, leadership, em liderança, tá? Essa é uma palavra muito, muito importante na área profissional. Leadership. Porque leader é líder, né? Leader. E leadership é liderança, certo? Na terceira linha, quais dessas são relevantes? Microsoft Word, English, fluent using a calculator. É claro, depende do trabalho, mas em geral dá para ter uma ideia, né? Acho que dá para ter uma ideia, tá? Então, using a calculator, a maioria das pessoas conseguem, tá? Depende da calculadora, mas calculadora em geral, a maioria consegue, certo? Não é importante isso. Na próxima, Microsoft PowerPoint, Gaming Skills e Microsoft Excel. Aí nós temos Computer Skills, né? São habilidades no computador. Quais dessas são relevantes? Então, Gaming Skills não é uma habilidade que você vai colocar, né? Ok? E próxima, Juggling Skills, que é o malabarismo lá, de colocar, por exemplo, né, fazer com bolinhas, com fogo, com qualquer coisa. Can crack your toes, pode estalar os seus dedos, ou can make smoke shapes, pode fazer fumaça, formas em fumaça. Bom, aqui realmente nenhuma é relevante para o currículo, tá? E aqui então tem o John Smith. É um exemplo, um exemplo de um currículo completo, tá? Para uma habilidade só, ok? Então aqui nós temos o John Smith, a data de nascimento, que não é, que é opcional, tá? Ele é americano, mas ele mora em London, UK, certo? Então isso aqui é importante, se quiserem colocar, certo? Vocês vão colocar Brazilian e onde é que vocês estão, então, se vocês estão no exterior ou não, certo? Ou ao contrário, né? Se vocês são estrangeiros, mas vocês estão morando no Brasil, por exemplo, e onde é que é o estado, melhor, a cidade e depois o estado ou o país, ok? Aí tem o Contact Information, o telefone e e-mail, Education, então o Education de vocês lembrando, o mais relevante, né, o mais importante e o último que vocês fizeram no topo, tá? Então, Master of Sports Management, ok? Mestrado em gerenciamento de esportes, tá? Aqui a data. Uma graduação de gerenciamento de esporte,
e depois ele tinha o diploma dele da escola. Ok? Então tá organizadinho aqui a data e onde é que ele estudou, onde é que ele fez aquele education. Os achievements. Helped a client lose 15 kilos in 8 weeks, coached 2 junior school football team and won championships. Se é relevante, né? Se você acha que é relevante, você pode colocar então esse aqui. Ele ajudou clientes a perder 15 quilos em 8 semanas, né? Fez um coaching em junior school, né? Escolas primárias, por exemplo, de futebol, um time de futebol, e ganhou campeonatos. Então ele conseguiu aí ser coach, né? Ele conseguiu ser treinador, tá? Depois, olha só, digamos como se fosse numa outra folha, né? Você tem as habilidades, então qual a habilidade que o John Smith tem? English, ele é nativo. Mandarin Advanced, então avançado em mandarim. Ele é beginner, iniciante em Spanish. E outras skills que ele tem, ó, leadership skills ele tem e time management skills. São outras habilidades que ele tem. Você pode colocar dessa forma e ainda destacar alguma informação relevante dentro delas aqui também nessa parte. Work experience, personal trainer, Gold's Gym na academia, tá? Esse é o tempo. E antes ainda ele foi o Junior Football Coach, então, né? Para junior, para adolescentes, digamos assim, nessa escola aqui em 2015. Qual o interesse dele? Ou qual o interesse dele no trabalho, tá? Exercise, Nutrition e Coaching. Então você pode colocar isso em itens e explicar até quais são, em exercícios, nutrição e coaching. Já dá para saber que ele está num ramo de esportes, né? Vocês já conseguem ver que não é para recursos humanos ou plantar frutas, né? Ok? E references. Mark Stewart, então, tem o nome de uma pessoa. Quem ele é? Ele era um previous employer, ele era um empregador anterior, tá? E aqui está o e-mail dele, certo? Então, esse é um currículo exatamente para a vaga, então, de, por exemplo, pode ser um professor, pode ser um treinador, okay? Pode ser um personal trainer, pode ser um instrutor de academia, ok? Ou até um professor de educação física, por que não? Tá? Bom, agora eu vou trabalhar um pouquinho mais ligeirinho o que é uma cover letter. Tá? Cover letter, o que é cover? Cover é capa. E letter é uma carta. Não é carta de recomendação. Okay? This is a recommendation letter. Isso é diferente. Se você tem uma carta de recomendação, parabéns, porque isso vai te ajudar também a conseguir um emprego, bem provável. Eu tinha e me ajudou. Mas o cover letter é muito importante você saber fazer, porque isso no exterior todos pedem. É mais importante até do que o próprio currículo. Verdade. Ela é mais importante. Eles vão primeiro ver o cover letter e depois vão ver de você o seu curriculum, né? O seu resume, o seu CV, certo? O que é o cover letter? Vamos ver se vocês entendem. Document which is submitted together with your CV when applying for a job. Bom, até aqui não diz muita coisa, né? É um documento, o que é entregue junto com o seu currículo quando você aplica para o emprego. Provides additional information about your experience and skills. Então, ele providencia, né, informação adicional sobre as suas experiências e habilidades. De novo, então, vamos lembrar desses termos que estamos usando para você também memorizar eles, certo? Explains why you are interested in the job and what you can offer the company. Isso é extremamente importante, tá? Então, além de informações adicionais sobre a sua experiência e habilidades, ele vai explicar por que você está interessado naquele emprego. Então, é próprio exatamente para aquela vaga, para aquela empresa, e o que você pode oferecer à empresa, qual a sua contribuição para aquela empresa. E você vai explicar isso em palavras, né, nessa carta, ok? E outra que ele faz, gives extra details and examples which may not be included in your CV. Porque o currículo, ele é bem summarized, lembra? Summarized. Ele é resumido, certo? E aqui você pode explicar mais detalhes, colocar mais adjetivos, qualidades. E o cover letter, na verdade, ele coloca você tem que se colocar, na verdade, num patamar altíssimo. Você tem que falar que você é a pessoa, se a empresa não te contratar, eles vão sair perdendo. Então você tem que colocar o seu máximo naquele cover letter e falar o melhor que você tem para oferecer para eles dentro daquela vaga. Tá? Então isso é fundamental. Okay? Isso é um cover letter. Bom, eu vou colocar aqui desmiuçado, depois eu... tudo junto e depois eu desmiuço ele um pouquinho. O que é o header, então, né? O cabeçalho. Você vai colocar a sua informação e o seu contato do empregador,
tá? Você tem que ter algum nome do contato ou quem possa interessar, você pode colocar isso. To whom it may concern, é uma frase que você pode colocar. Mas geralmente você vai ter o nome, o e-mail ou algum lugar, alguma pessoa. Você tem que se informar primeiro da vaga. Você tem que se informar quem trabalha lá, onde é, do que aquela empresa faz, o que aquela empresa faz. E tentem ter um contato daquela pessoa. Se você conseguir esse contato, é melhor ainda, destaca, certo? Greetings, então, né, que é as saudações. Então você vai colocar a data de hoje, o dear, né, você vai colocar isso, já vou explicar. A introdução, a parte do corpo, né, que é o principal do cover letter, o fechamento, que é o closing, e depois a assinatura, né, que é o fechamento, então o final, né, a assinatura e o seu agradecimento no cover letter, tá? E, querendo ou não, o legal, o normal é uma folha inteira, tá? É uma folha inteira que você vai falar de si. Então, olha só, o header, que é o cabeçalho. O que o cabeçalho inclui? Your contact information, já falamos, né? Name, address, phone number, email. Includes your employer contact information, então você vai falar sobre com quem você quer falar, né? Sobre o que é. Então, nisso aqui, você já vai colocar geralmente num greeting. Então, você vai colocar, por exemplo, Dear Mr., Miss, Mrs. Então, se você saber o sobrenome da pessoa, o nome dela ou o sobrenome, você vai usar isso. Tá? Você vai começar a sua carta, né? A sua cover letter com Dear, querida, ou Dear Doctor, se for doutorado. Se tem doutorado, né? Mr., senhor. Miss, se é senhora ou senhorita. Então aqui eu estou explicando, né? Você usa Miss quando você vai colocar para uma mulher, qualquer situação. E Mrs., então MRS, se você sabe que a pessoa é casada. Então você tem que saber aí o status civil da pessoa se você conseguir colocar Mrs., certo? Como é que eu digo primeiro? Mr. Ms. Ms. Mrs. e Doctor. Ok? Então você vai usar se a pessoa tem um Doctor PhD. Não é doutor, tá? Mas geralmente, claro, assim como funciona, como a gente fala, a gente chama às vezes o médico de doutor. Na verdade, doutor é quem tem doutorando, né? Mas sim, também é usado doctor para médicos, tá? O doctor também é usado para médicos. Você pode, se você está aplicando, você faz medicina e você está aplicando, falando com um médico, você pode chamar ele de doctor também. Até porque isso mostra mais respeito para ele, ele não vai se importar, tá? Ok, então você vai colocar isso e depois o last name, tá? Então não se usa isso aqui com o primeiro nome, é com o sobrenome, tá? Last name. Então aqui, né? Dear Mr. Smith. Ok? Se você não sabe, se você não sabe o nome dele, você vai colocar Dear Hiring Manager ou To Whom It May Concern. Ok? Você vai colocar então, querido gerente de contratação, certo? Lá no final, já vou começar com o final, você vai colocar uma dessas aqui para ter um fechamento formal. Regards, best regards, respectfully, né, respeitosamente, yours respectfully, sinceramente, yours sincerely, tá? Best wishes, thank you, cordially, cordially yours, todos eles são muito bem-vindos para terminar o seu fechamento, tá? Sinceramente, como se fosse melhoras, né? Fica difícil traduzir aqui. Um obrigado, claro, é o mais simples, mas o best regards, yours respectfully, yours sincerely, cordially yours, é bem formal, é bem legal você colocar isso no final da sua cover letter, tá? O que tem o introduction, então? No introduction, lembrando que você vai começar com o introduction, which position you are applying for, qual a posição que você está aplicando, where you heard about the job, como é que você conseguiu saber dessa vaga, ou da onde você tem essa informação, introduce your experience and skills, lembra dessas palavras? Agora já sabemos, né? Experience and skills. Body, então é o corpo. O que você vai colocar na parte principal da cover letter? Por que você está interessado naquele emprego? Why you are a good candidate for the position. Isso aqui é importante, né? Why you are a good candidate for the position. Why é por quê. Então você está explicando por que você é um bom candidato para a posição. What skills and qualifications you have? Essa aqui a gente consegue também, né? Skills, qualifications.
Provide real examples. Realmente você tem que dar exemplos reais de onde você trabalhou, o que você fez, como você fez, o que você fez, com quem você falou, se quiser também colocar, né, exemplos reais, uma situação real que você passou, também você pode colocar. I worked with impairment and people for 4 months, and I had one specific situation where I really had to work with this handicap. Então, eu estou colocando que realmente teve uma situação que eu trabalhei com uma pessoa com deficiente físico e foi muito gratificante, mas foi difícil porque eu trabalhei com uma situação séria, né, de uma dificuldade, né, que a pessoa tinha e eu trabalhei com aquilo. Então você pode dar exemplos vividos mesmo, né? Tá? Important details which are not in your CV. Então, um detalhe importante que não deu para colocar no seu CV. E aqui que você vai colocar aquele restinho que não entrou lá no seu currículo, certo? E o closing. Closing é o fechamento. Restate why you're the right person for the job. Então, de novo, reafirmar. Você vai realmente colocar você a pessoa certa para aquele emprego. Aquele emprego. Tem que ser você, não é outro. Why you would like to work for that company? Por que você gostaria de trabalhar para aquela companhia? Statar, então, né? Afirmar por que você gostaria de ter uma oportunidade de entrevista. Então, você pode até colocar que você agendou uma entrevista. Eu coloquei isso, né? Dia tal, na semana tal, na quarta-feira, a tal hora, eu vou ligar para o seu serviço e vou perguntar se eu posso para marcar uma entrevista. Então, você não tem como marcar uma entrevista no cover letter, mas você pode dizer a hora que você vai ligar para marcar uma entrevista. Isso funciona para pequenas empresas, né? Tá? Funciona isso também. Thank them for the consideration. Então, aqui você vai agradecer pela consideração. Tá? Então, é bem legal esse cover letter para você colocar. Bom, para a gente terminar aqui, ó, você tem uma foto. E isso aqui é o quê? Só para lembrar um pouquinho de termos, tá? Mr., Dr., Mrs. ou Ms. Lembrem? Bom, falei ligeirinho, para quem lembra, tá? Ele podia ser o quê? Bom, nesse caso, poderia ser Mr. e Dr., mas se você realmente quer em respeito a um doutor, a um médico, no caso, e falar que é Dr., até pode. Mas se você não sabe que ele tem o doutorado, melhor que falar Mr., tá? Ok? Ok? Eu estou falando que pode ser Dr. porque ele é médico, certo? Agora, se ele não é médico, você tem uma pessoa lá normal, qualquer pessoa, você vai ser Mr., não vai ser... porque você não sabe se ele tem o doutorado ou não, tá? Ele não pode ser Dr. Esses dois, então, são casados, né? O que você vai usar para eles? Para ela e para ele, né? E aí? Vê se vocês conhecem qual a opção que você tem. Então, nós temos o Mr. para ele e Mrs. para ela, tá? Ok? É a única que dá. Mr. e Mrs. Should this information go in a cover letter or CV? Essa informação deveria ir numa cover letter ou num currículo vitae. My name is James Vos. I'm from South Africa and I'm currently living in Frankfurt, Germany. My phone number is this one, 666-6323-49710. Essa informação é o quê? Para um currículo, para um cover letter, ambos ou nenhum, tá? Neither, que é nenhum deles. Bom, aqui no caso é um cover letter, tá? É um currículo vitae. Se vocês não colocassem I'm from South Africa, só colocar I'm currently living in Frankfurt, Germany, pode ser um cover letter, ok? Então, fica melhor ser um currículo vitae, tá? Um currículo, ok? Fica melhor, certo? Então, currículo é a informação que vocês têm. Eu vou voltar um pouquinho, deixar assim, ó. I'm from South Africa and I'm currently living in Frankfurt, ok? Claro, essa aqui é uma pessoa que está falando, ok? Isso aqui vocês não vão colocar tudo num currículo escrito. Isso aqui é uma pessoa que está falando e de acordo com essa informação, o que você vai colocar, se é no cover letter ou currículo vitae, ok? Which section of the cover letter is this? Qual seção da cover letter é essa aqui? Introdução, fechamento ou parte principal? Vamos ver se vocês lembram. A pessoa está dizendo assim: I'm interested in this position because I have always had a passion for helping people. Last summer, I worked at a retirement home for 5 days a week and I helped take care of the people living there. Para quem conseguiu entender, né? Eu estou interessado numa posição porque eu sempre tive uma paixão em ajudar pessoas
No último verão, eu trabalhei numa casa de geriátrica, tá? Por 5 dias por semana e eu ajudei a cuidar das pessoas morando lá. E aí? Isso é um body, né? É a parte principal, dando situações reais do que você trabalhou, onde você trabalhou, certo? Outra parte. Qual seção da cover letter é essa? O cabeçalho, a assinatura final ou o corpo, né? A parte principal? My name is Jason Hired. I live on Goulburn Street in Sydney, Australia. My email address is this one. I am writing this letter to the Human Resource Department of Appleton, California, USA. Bom, tá falando para quem ele está se direcionando a esse cover letter. Então só pode ser um header, né? Um cabeçalho, tá? Header, ok? Head é cabeça, tá? Head é cabeça e header é o cabeçalho. Qual é a parte do cover letter essa? Today is January 9th, 2020. Dear Mrs. Jenkins. É o cabeçalho, é uma saudação ou uma assinatura? É um greeting agora, né? Já passou o cabeçalho, então agora é o greeting para quem você está se direcionando já, né? Tá? Qual a seção do cover letter é essa? And for those reasons, I believe I'm the perfect candidate for the job. Thank you for your consideration, and I look forward to hearing back from you soon. Yours sincerely, Patrick O'Neill. E por essas razões, eu acredito que eu sou a pessoa perfeita, o candidato perfeito para esse emprego, para esse serviço. Obrigado pela consideração e eu fico ansioso, não vejo a hora de ouvir de você o mais breve possível, ok? Ou ouvir de você em breve. Sinceramente, Patrick O'Neill. Então isso aqui é um closing, header, body or introduction. É um closing, né? Está terminando, então, o cover letter. E essa informação deveria ir num cover letter ou num currículo vitae? I have 3 dogs and 2 cats. Eu tenho 3 cachorros e 2 gatos. Eu também tenho, I also have 2 younger brothers. Eu tenho 2 irmãos mais novos. My favorite thing to do on the weekend is lay on the couch and watch movies. A coisa que eu mais gosto de fazer, minha coisa favorita de fazer no fim de semana é deitar no sofá e assistir filmes. Às vezes eu também jogo videogames, ou games, né? Sometimes I also play video games. Isso vai onde? No cover letter? No curriculum vitae, no cover letter, both or neither. Ambos ou nenhum. Essa informação é totalmente irrelevante, né? É nenhum, não vai em nenhum lugar você vai falar isso, não importa. Isso você vai falar depois com um colega de trabalho, se quiser, para te visitar. Nem sei se isso também, tá? Qualquer coisa assim. Mas para cover letter e curriculum vitae não é. Ok, pessoal? Então, vocês têm essa aula de hoje, foi a aula de business, certo? A gente se prolongou um pouquinho aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm então o telefone aqui, 0800 590 1111, ou acessar quickenglish.com.br e terem mais informações da nossa plataforma, tanto a plataforma online quanto a nossa escola presencial em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria vocês de me darem um feedback, né, de falarem aí o que vocês têm para colocar de informação, sobre essa aula. Se vocês querem me dar um feedback de saber o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acharam da aula. Eu estou vendo alguns aqui, quero agradecer a vocês aí, obrigado então pela contribuição, que bom que vocês gostaram. E se vocês têm alguma sugestão, tanto positiva quanto negativa, eu vou sempre tentar melhorar o máximo possível para ajudar vocês com o que vocês estiverem querendo saber, né? Eu posso fazer uma aula para vocês dentro das suas necessidades, né? Na plataforma a gente também faz isso, okay? Então a gente pode falar com vocês também, ok? Eu vou esperar alguém, se tiver uma pergunta, vocês podem mandar aí para mim, tá? E eu vou já responder aí um pouquinho. Enquanto que eu estou falando, só para a gente terminar, quero também deixar as perguntas, se vocês tiverem, a gente pode também, eu posso responder também nas próximas aulas. Lembrando que amanhã, agora está o segredo,
Amanhã nós vamos continuar com a aula de business, vai ser mais ou menos do mesmo formato, ok? Mas não vai ser sobre cover letter e nem curriculum vitae, vai ser sobre como vocês vão preparar o pessoal de vocês para entrevista. Ou melhor, qual vestimenta vocês vão usar para cada tipo de situação? Uma empresa multinacional ou uma empresa familiar? Depende da situação, vocês vão ter que se vestir ou se preparar para aquela entrevista também, né? Então, o que vocês vão usar? O que vocês vão fazer antes da entrevista, certo? Então, essa é a nossa aula de amanhã também. E claro, na próxima aula também nós vamos fazer as nossas entrevistas, as perguntas mais comuns em inglês. Isso é importante também, tá? Mas isso aí a gente vai fazer na sexta-feira. Então amanhã é como vocês vão se preparar para a entrevista, certo? Ok, pessoal. Então, quero agradecer aí. Então, Rosemarie dizendo que é uma ótima aula, todo mundo elogiando. Muito obrigado aí, então, pelo feedback. Qualquer coisa, então, voltamos e aí a gente continua a nossa aula amanhã, certo? Muito obrigado. Se cuidem aí com contaminação, né? Sabemos como é que é, não vamos entrar nesse detalhe porque todo mundo já está sabendo, mas é importante sempre lembrar de se cuidar, certo? Muito obrigado e nos vemos amanhã então. Grande abraço, bye!